YouTube, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai continuar resolvendo questões do Enem 2023, a questão 150. Mas antes de tudo, não esquece de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos, mas sem mais delongas, bora para esse vídeo. Bom, pessoal, o que diz aqui a nossa questão 150? Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone, conforme ilustrado na figura. Em seguida, perfura esse tronco de cone removendo um cilindro reto de diâmetro 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 cm por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como uma aproximação para π. Qual é a massa em grama dessa escultura? Bom, pessoal, essa questão é um pouquinho complicada, mas eu vou explicar de uma forma que vai ficar bem simples de vocês entenderem. Só o único detalhe é que você precisa saber as formulinhas de volume de cone e volume de cilindro, tá? Então, a gente precisa disso, o restinho é só continhas assim, tranquilas, que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui pra vocês é a gente vai colocar a formulinha aqui do lado pra gente poder ir usando ela, tá bom? Então, vamos começar aqui com a formulinha do cone, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. E a formulinha do cilindro, para diferenciar, vou colocar um CI, que é π vezes r ao quadrado vezes h, tá bom? Não tem nada dividindo ele, tá? Então, essas são as formulinhas que a gente vai estar trabalhando. E aí, vamos começar aqui, como eu sempre faço, descobrindo o que está pedindo. Ó, ele quer saber qual que é a massa em grama da escultura. Agora a gente vai reler o exercício e pegar as informações importantes. Ó, um artista esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, nananã. Inicialmente, ó, a gente já tem essa informação na figura, então não vou nem colocar. O que é a altura, 36 centímetros, vamos colocar só aqui do lado, ó. A altura, 36 centímetros, que é do cone maior aí, né? E a gente tem um diâmetro, né, de 18 centímetros. Vamos colocar aqui, ó, 18 centímetros é o diâmetro. E aí, ele vai remover um cone menor, que é o conezinho de cima aqui, e tá falando que o diâmetro dele é 6 centímetros. Então, o diâmetro aqui, 6 centímetros. E aí, ele vai ter um tronco de cone, que é o que ele colocou aqui desse lado direito, tá? E aí, ele vai perfurar esse tronco de cone removendo um cilindro, tá? Ele colocou aqui esse cilindrozinho pra gente e ele falou que o diâmetro desse cilindro é 6 centímetros. Então, vamos já colocar aqui, ó, que o diâmetro dele é 6 centímetros. E aí, o eixo de simetria é o mesmo do cone, dessa forma, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. Então, só vamos colocar essa partezinha aqui pra me poder falar dela daqui a pouco. Aí ele fala, o tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual, ó, então vamos colocar aqui, ó, a massa é igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. E uma informação que a gente vai usar muito nesse exercício é a gente utilizar 3 como aproximação para π. Então, muito importante isso, tá? Então, aqui, se a gente for perceber, ele quer saber a massa. E ele falou que a massa é igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Então, a gente tem que descobrir o volume dessa figura, dessa escultura, né? E aí, com isso, a gente vai conseguir descobrir a massa, tá? Então, por isso que a gente precisa saber as formulinhas que a gente vai trabalhar com ela, tá bom? E aqui, como ele disse que a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base, então, a gente quer descobrir essa figurinha aqui, que é a escultura dele. Ó, tirando esse cilindro daqui. Então, é basicamente isso aqui que a gente quer. Tá? Então, para isso, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que remover o cone menor da figura e depois tirar esse cilindro. Então, basicamente, o que a gente quer, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, o volume da escultura. Vamos pensar assim. A gente tem que fazer o quê primeiro? Vamos pensar aqui, já que a gente tem que eliminar o cone menor e o cilindro, a gente tem que pegar o quê primeiro? O volume total aqui do cone maior.
Então, a gente pode pegar o volume do cone maior e a gente vai tirando o cone menor e depois o cilindro. Então, vamos colocar aqui, ó, o volume do cone maior, e aí a gente vai tirar o volume do cone menor e vamos tirar o volume do cilindro. E com isso a gente vai ter o volume que a gente precisa para depois a gente descobrir a massa, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir o volume de cada uma por uma, pra gente poder depois fazer a subtração. Então, vamos lá comigo, ó. A gente quer o volume do cone maior, e a gente sabe, pela fórmula, que a fórmula é π vezes r² vezes h sobre 3. E agora, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o π, ele deu pra gente que a gente tem que usar a aproximação 3. Então, vamos colocar 3 aqui. E aí, vezes o raio. O raio ele não deu, mas ele deu o diâmetro. O diâmetro, se a gente for lá na geometria, a gente vai saber que o diâmetro é 2 vezes o raio. E se a gente sabe que o diâmetro é 18 e que 18 é 2 vezes o raio, basta a gente fazer o quê? Pegar o 18 e dividir por 2, que vai dar quanto? Vai dar 9 centímetros, tá? Então, o raio aí é 9 centímetros, que é essa partezinha aqui do cone. Vamos colocar 9 centímetros e pôr que é o raio, tá? Então, vamos substituir lá, ó, 9 e é ao quadrado na forma. Então, vamos pôr ao quadrado vezes a altura. A altura ele já deu pra gente que é 36 centímetros. Então, vou colocar aqui. Sobre 3, tá? Vamos colocar um pouquinho para baixo, porque senão vai pegar lá na outra forma. Então, vamos pôr aqui um pouquinho mais para baixo. E aí, isso é igual. E aqui eu posso resolver de duas formas. Como eu tenho uma multiplicação acontecendo aí, eu tenho dois números iguais em cima e embaixo, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar aí. Posso dividir aqui, ó, esse 3 com 3, que vai dar 1. Ou eu posso ir resolvendo, né? Potenciação, multiplicando e dividindo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar, tá bom? Então, 3 dividido por 3 dá 1, tá, pessoal? E aí, agora a gente resolve essa potenciação aqui, 9 ao quadrado, que é 81, vezes 36. Quanto que dá? Vai dar 2.916. Então, a gente descobriu o volume do cone maior. Lembrando que a gente tem que pôr unidade de medida, que é centímetro cúbico. A gente tá trabalhando com centímetro, né? Então, a gente vai tirar aqui, a gente vai substituir por 2.916. Agora, eu vou apagar aqui pra gente poder ter espaço para fazer as outras operações, tá bom? Vamos apagar aqui a questão do raio, pra gente poder fazer agora o volume do cone menor, tá? E aí, a gente precisa da formulinha, que é π r² vezes h sobre 3. O π a gente já tem, que é 3 vezes o raio. O raio é a mesma coisa, a gente tem que descobrir. Sabe, já que o diâmetro é 6 centímetros, e a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, e o diâmetro é 6, e 6 é 2 vezes o raio, a gente só precisa dividir o 6 por 2, e o raio vai ser 3. Tá? Então, aqui, essa partezinha aqui do raio é 3 centímetros, tá? E agora, a gente substitui aqui 3 ao quadrado vezes a altura, a gente também não tem. E aí, pessoal, a gente tem que pensar uma questão de proporção. A gente tem a altura e raio do maior, tem o raio do menor, só que a gente não tem a altura. Então, a gente pode fazer uma questão de proporção. Só que o que eu estabeleço, eu tenho que fazer para a outra também. Por exemplo, eu posso começar pela altura. Então, vou colocar 36, que está para o seu raio de 9. Igual, agora eu tenho que fazer a mesma coisa. Se eu usei a altura primeiro, eu tenho que usar a altura para o menor também. Então, a altura que a gente não sabe. Então, vamos colocar H aqui sobre o raio, a gente já tem, que é 3. Quando a gente tem essa situação, o que a gente faz? A gente vai multiplicar cruzado. Então, vai ficar 36 vezes 3 igual a 9H. Agora, o que a gente faz? Vamos multiplicar esse 36 por 3, que vai dar 108, igual a 9H. Preciso só ter H do lado de lá. Só que tem esse 9 aí, que tá multiplicando. O que eu tenho que fazer? Dividir 9 dos dois lados, tá bom? Então, a gente vai dividir 9 aqui
e dividir 9 aqui. A gente vai cair na situação que a gente estava conversando. Do 3 sobre o 3. E quando a gente tem uma multiplicaçãozinha, números iguais ali, nem que for igual, a gente pode simplificar também, se for outros números sendo que tenham o mesmo divisor comum. Mas como aqui é o mesmo, dá 1, né? Se a gente dividir 9 por 9, dá 1. Então, a gente corta aqui, que vai dar 1. E 1 vezes H, 1H, né? Então, não precisa nem aparecer ele, a gente sabe que ele tá lá. Então, aqui a gente vai ter H, posso inverter, tá? Quando eu tenho uma igualdade, posso inverter, desde que eu não mude nada. Conserve tudo bonitinho, só invertendo de lado. E aí, eu tenho 108 dividido por 9, que vai dar 12 centímetros, né? Então, vamos substituir aqui 12 dividido por 3. Posso fazer das duas formas, continuar seguindo ou simplificar. Vamos simplificar, né? Aqui, ó, o 3 com 3, que dá 1. E agora a gente resolve. 3 ao quadrado, que dá 9 vezes 12, que dá 108, tá? Centímetros cúbicos. Então, vamos substituir aqui por 108. Vamos apagar tudo para a gente poder ter espaço. Agora, a gente precisa pegar o volume do cilindro, tá? Então, vamos colocar o volume do cilindro, a formulinha agora muda, né? πr ao quadrado vezes h. E aí, o π a gente usa 3, o raio a gente vai usar o mesmo do cone menor, porque o diâmetro dos dois é igual, 6 centímetros. Então, a gente sabe aqui que o raio vai ser 3 também, tá? Só a gente, vamos apagar isso aqui e a gente coloca aqui, ó. Raio 3 centímetros, tá bom? A gente coloca ao quadrado vezes a altura que a gente não tem. Mas a gente pode descobrir. Eu não tinha colocado aqui pra gente, eu esqueci de pôr, mas aqui a gente descobriu que era 12 centímetros a altura do cone menor. E eu tenho o total, a altura total ali grandona. Então, o que eu posso fazer? Pego a altura ali grande, diminuo da pequenininha e eu vou saber o cilindro, porque o cilindro ele tá bem aqui, ó, de baixo aqui. Então, a gente vai conseguir subir a altura dele. Então, a altura do cilindro é eu pegar 36 e subtrair 12, né? E aí, fica 24 centímetros e só a gente substituir aqui, 24. Então, vamos colocar aqui, ó, pra gente guardar 24 centímetros, que é a altura aqui do nosso cilindro. Vamos pôr aqui, a altura. Agora, é só a gente fazer as operações. 3 vezes 3 ao quadrado, 9 vezes 24. Podemos multiplicar tudo aqui, que vai dar 648 centímetros cúbicos, tá? Então, vamos substituir aqui 648 centímetros cúbicos, né? Beleza. Então, a gente descobriu tudo, agora a gente vai resolver essa subtração para a gente poder fazer os próximos passos. Então, vou apagar tudo aqui, tá? Então, vamos resolver isso aqui. 2.916 menos 108 menos 648 dá quanto? Vai dar 2.160 centímetros cúbicos, tá bom? Só que ele não quer saber o volume da escultura, ele quer saber a massa da escultura. Só que ele deu aquela informação que a gente vai usar agora, que a massa é 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Então, a cada 1 centímetro cúbico desse volume, a gente tem 0,6, que é pra gente somar. 0,6 aqui, no caso, 2.160 vezes. Só que a gente pode resumir a nossa vidinha aqui em quê? Multiplicar 2.160 por 0,6. Lembra? Eu expliquei isso além de multiplicação, que a multiplicação é uma soma sucessiva de um número por ele mesmo, tá? Então, a gente pode multiplicar aqui para ficar mais fácil. Então, a massa da escultura aqui, eu vou fazer o quê? Vou pegar o 2.160 e multiplicar por 0,6, que vai dar quanto? Vamos fazer essa multiplicação. Que vai dar 1.296. Como é massa, é grama, tá? Como ele falou aqui pra gente na perguntinha. Então, a gente chega no que a gente precisa, chegamos no fim. 1.296 gramas. Então, com isso, a resposta certa é a letra B. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se eu falei demais, fiquei explicando cada coisinha minuciosa. É o que eu queria que vocês entendessem tudinho, bonitinho.
Mas aí vocês deixam no comentário se foi útil, não, o que vocês acharam, tá bom? Ficaram com dúvida em alguma coisa? Só falar aqui que eu respondo e tirar dúvidas de vocês.